Santo na terra é convencer o pecador. Jesus disse: quando o Espírito Santo virá, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós, como igreja, nós estamos em um excelente privilégio. Por quê? Porque na vida do Espírito Santo, na vida do mundo, o Espírito Santo, ele opera de 3 formas: convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas na vida da igreja, ele fortalece. Na vida da igreja, ele revela. Na vida da igreja, ele guia, ele consola, ele tem várias funções. Então nós podemos com toda a liberdade desfrutar do Espírito Santo. Amém, aleluia. Sem perca de tempo, vamos ler aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2. Quem tem Bíblia, por favor, leia com a irmã Nivalda, que não tem. Aqui tem até umas aqui aproveitáveis, muitas coisas plausíveis. Inclusive essa passagem que a irmã leu é muito poderosa. Eu já gravei até uma live, tenho até vídeo gravado falando sobre a mulher cananeia. Porque o que Deus ele quer encontrar no nosso coração, irmãos, de verdade, é um sentimento de profunda fé. Aquela mulher, em um encontro com Jesus, ela conseguiu tirar de Jesus o que os discípulos o tempo todo estavam andando, tentando tirar e não conseguiu. Porque em todas as ações que eles faziam não provinha de fé. Jesus dizia: cadê a fé de vocês, homens de pequena fé? Por que duvidaste? Em todo tempo Jesus provocando eles, incitando eles a exercitar a fé. Mas o encontro que a mulher teve, Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Como já foi dito aqui, Jesus disse: eu não vim para as ovelhas perdidas, senão da casa de Israel. Eu não vim para outro povo, senão para Israel. Jesus estava falando com aquela mulher em um contexto de rejeição. Só que Jesus estava perante a comunidade de Israel, mas poucos, para não dizer nenhum daquele povo, cria em Jesus. Poucos criam. Então Jesus vira para aquela mulher e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar ao cachorrinho. Jesus era o pão que estava na mesa de Israel. Então Jesus estava provocando aquela mulher para ver se conseguia delas o que não estava conseguindo de Israel. E aquela mulher, com uma simples atitude, porque sempre o que chamou a atenção de Jesus foi a atitude simples. Uma mulher tomou uma atitude simples, a ponto que Jesus disse: aonde for pregado o meu evangelho, em todo mundo será lembrado o que essa mulher fez. A Bíblia diz que aquela mulher olha para Jesus e disse: tu és o pão, em outras palavras, tu és o pão que está na mesa de Israel, e eles estão deixando cair como migalha, e não estão reconhecendo. Mas a migalha que eles não reconhecem, eu pego e como, e reconheço que tu és o Filho de Deus. Aleluia. Era isso que aquela mulher estava querendo também dizer. A migalha, que é o pão que está na mesa, mas a gente só deixa cair o que a gente não quer, não é verdade? É verdade. Jesus disse: não é lícito tomar os pães. A mulher disse: mas os cachorros comem as migalhas, porque tu está caindo da mesa de Israel. Porque eles não estão reconhecendo que de fato tu és o Cristo, mas eu como e confesso que tu és o santo que havia de vir. Aleluia. O que Jesus quer é um coração que confessa o seu nome de verdade. Esse é o evangelho sem protocolo, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém? Podeis fechar a Bíblia, os que gostam de acompanhar, fica à vontade. Mas eu quero fazer novamente essa leitura, porque esse texto é um texto muito poderoso das Escrituras. Nossa irmãzinha Eva, presta atençãozinha à palavra. Sente aí para nós receber a palavra junto do céu. Daqui a pouco a gente vai conversar. Pelo que também, veja só, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Esse é o objetivo de Deus aqui na terra. Esse é o objetivo do Espírito Santo de Deus em descer na terra. O Espírito Santo, ele trabalha em total sintonia com Cristo e com o Pai, a ponto que Jesus disse assim: se eu não subir, se eu não for, se eu não ascender aos céus, o Espírito Santo não virá, porque é necessário que eu vá, porque o Espírito Santo é o próprio Cristo. Jesus disse: olha, quando eu vier, vocês são de receber o que é meu. Louvado seja Deus. Em uma passagem das Escrituras, no livro de Atos, capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo ia pregar em um determinado lugar, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Louvado seja Deus. O objetivo do Espírito Santo na terra é exaltar o nome de Cristo acima de todo nome, é elevar o nome de Jesus Cristo acima de todo e qualquer raciocínio, para que todos que ouçam entendam que o nome de Jesus detém toda autoridade na terra, que é o nome de Jesus é que manda nos principados e potestades, para que todos que veem, estão enfermos, estão oprimidos, estão sendo atormentados, estão sem paz, entenda a suficiência que há no nome de Jesus, porque existem coisas que o próprio Deus não determinou a nenhum outro nome, e isso o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro nome. Ele quer exaltar a glória excelsa do nome de Cristo. Ele quer nos dar a entender que é o nome de Cristo unido, agregado com a pessoa de Cristo, abala os céus e tem poder no mundo espiritual. E ele diz: em nenhum outro nome debaixo do céu há salvação, existe remissão, existe perdão, a não ser ao nome que há no nome de Jesus. E nesse nome os enfermos eram curados, é no nome de Jesus que os oprimidos eram libertos, porque aonde a política não ia, louvado seja Deus, Jesus ia. A Bíblia diz que havia uma região dominada pelo medo, porque havia ali um homem possesso, eram as regiões de Gadara. A Bíblia diz que aquele homem estava preso por grilhões, cadeias não conseguiam o prender, aquele homem andava despido e aterrorizava, mas chegou um mais valente, porque Jesus disse: ninguém há que entre na casa e antes não amarre o valente. Louvado seja Deus. E o interessante é que os apóstolos usavam o nome de Jesus e voltavam com o coração cheio de gozo. Os profetas invocavam a Cristo, embora Cristo ainda não estivesse na terra, mas a Bíblia diz que o Evangelho ele foi pré-anunciado a Abraão, antes de Jesus vir na terra. Os profetas invocavam esse nome e obtinham vitória. O salmista Davi invocou este nome e obteve vitória, quando ele disse: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, porque cada um só confia em quem conhece. Mas Davi estava dizendo: eu conheço um nome poderoso, eu conheço um nome que é o nome das guerras, é o nome de Jesus Cristo. O salmista Davi estava dizendo: só confia, só invoca aquele que conhece. Eu conheço a Cristo. O salmista Davi disse a Golias: tu vem contra mim com espada, com lança, armas da carne. Quais são as armas que nós temos usado? São armas da carne? São armas humanas ou são armas ofensivas e defensivas? Que o apóstolo Paulo disse que as armas que Deus nos deu são poderosas para destruir fortaleza, e essa arma é o nome de Jesus. Essa arma tem poder e não falha. A arma do homem pode falhar, mas quando alguém invoca o nome de Jesus com fé, entendendo que ele pode todas as coisas, eu nunca vi o nome de Jesus decepcionar ninguém. Eu fui salvo. O homem é salvo pela fé no nome de Jesus. O homem consegue pensar em possibilidade de vitória pela fé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. É o nome a ser invocado nos últimos dias.
a Bíblia diz todos, sem exceção. Ele não fala pastor, presbítero ou evangelista, todos que invocar, que clamar, que suplicar ao nome de Jesus será salvo, porque o nome de Jesus é o verdadeiro socorro. Se as pessoas conseguirem entender o poder que vem por meio do nome de Jesus, elas teriam o que Pedro teve. A Bíblia diz que Pedro e Tiago, na oração da hora sexta, se não me falha a memória, ia entrar no templo. A Bíblia diz que havia um homem que estava pedindo esmola, não aos que saíam, mas aos que entravam. Porque os que saíam já acabava o momento de adoração. E o que aquele homem queria verdadeiramente era alguém que tivesse fé no nome de Jesus, para dizer: não tem prata, não tem ouro, mas vem adorar junto comigo. Aquele homem estava dentro do templo e era... Mas só que muitos estavam ali preocupados com a mordomia da porta formosa. A porta era formosa, mas não fazia nada por ninguém. A porta era bela do templo, mas não tinha poder. Não tinha vida em si mesmo, porque o único que é autoexistente é Jesus. E o crente que tem Jesus tem autoridade. O crente que tem Jesus tem intimidade com o céu. O crente que tem Jesus, ele tem autonomia para usar esse nome em meio às dificuldades. Usa esse nome com fé, porque é um nome que qualquer outro nome se submete. É o nome de Jesus. Pedro olhou para ele com toda a tranquilidade de um homem que ora, de um homem que tem domínio do Espírito Santo, de um homem que não se atribula mediante situações complicadas, e disse: grande Deus. Agora isso é para quem tem o Espírito Santo, isso é para quem busca intimidade com o Senhor, porque quem não tem o Espírito Santo em meio a uma situação como essa, ele vai fazer como o rei de Israel. A Bíblia diz que o rei da Síria manda o seu servo para ser curado pelo Deus que havia em Israel, pelo profeta. A Bíblia diz que o rei manda uma carta dizendo: enviei este meu servo para que tu possa curá-lo. A Bíblia diz que o homem que não tem o Espírito, o rei de Israel, ele rasga as suas vestes. Sabe por quê? Quem não tem o nome de Jesus como seu escudo, não tem estratégia para vencer as batalhas. Quem não tem o nome de Jesus como a sua força, não tem estratégia para se desvencilhar das armadilhas. A Bíblia diz que aquele homem rasga as suas vestes e diz: sou eu acaso Deus? Ou este homem está buscando estratégia para mim? Veja como ele está me provocando. Mas havia um homem orando, e Deus está te preparando na oração para essas situações difíceis. Deus está te preparando na consagração para esses momentos difíceis, para que através da fé no nome do Deus de Israel, tu vá confiando neste poderoso nome, tu se levante acreditando que este nome é o nome que quebra as resistências, é o nome que quebra as cadeias. Tu vai e consiga exaltar o teu Cristo, o teu Criador, porque nós somos igreja. Igreja é para glorificar a Ele, igreja é para exaltar a Ele, igreja é para bendizer o nome dEle. Diz que o rei rasga suas vestes e diz: isso é impossível para mim. Sabe por quê? Quem não tem comunhão, tudo é impossível. Mas a Bíblia diz que para o que crê, tudo é possível. A Bíblia diz que para um homem da fé não existe impossibilidade. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Efésios: tomai também o escudo. A fé é um escudo. Aleluia, Deus. Oh, glória ao teu nome, Senhor. A fé, ela é uma blindagem, a Bíblia diz, com a qual podereis apagar todos, não é alguns, todos os dardos do maligno. Por meio da fé, irmã Nivalda, Deus parou o sol. Aleluia. Por meio da fé, irmã Nivalda, Deus alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres, com 5 pães e 2 peixes. Mas isso é para crente que tem mistério com Deus. Isso é para crente que renuncia. Isso é para crente que invoca o nome de Jesus com autoridade, que é de Jesus me guia, faz morada. Eu não sou senhor de mim mesmo. A minha casa tem o Senhor, a minha família tem o dono. Grande Deus. Jesus o tempo todo incitando os discípulos. Os discípulos sem fé no nome de Jesus estava diante do verbo da vida. Jesus dizendo: que eu tenho operado até agora em vão.
Porque todo momento eu estou provocando. A Bíblia diz: Jesus, para os provar, perguntou: aonde acharemos pães para essa multidão? Se bem que ele já sabia o que iria fazer, diz as Escrituras. A Bíblia diz que teve alguém que nasceu até uma esperança. É isso que tem que nascer, é esperança. A Bíblia diz: aquele que olha para o tempo nunca semeará. Não canse de jogar as tuas sementes, porque não sabe qual delas dará fruto. O homem que vive da fé, ele vive da fé, mas ele diz: ó Deus, eu não sei qual é, eu vou semear, esperando que Deus dê o crescimento. E isso se aplica ao mundo espiritual e ao mundo físico. Aleluia, meu Deus. A Bíblia diz que nasceu algo. Jesus, ele opera em cima daquilo que nasce no meu coração de bom. Não é assim que o diabo faz, ele opera em cima do desejo de roubar que um homem tem no coração. Não foi assim que o diabo fez? O diabo não colocou o desejo em Eva, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6: e vendo Eva que a árvore era boa e fruto desejável para dar entendimento, desejou. Mas só que ela estava santa ainda, o diabo não tinha poder sobre ela. O que foi que ele fez? Ele apenas seduziu, ele seduz, ele seduziu. Ela não vigiou, entrou no coração. Ele só fez agir em cima do desejo que já estava no coração dela. Aí você me pergunta: mas como que ele sabia se ele não sonda o coração? A Bíblia diz que assim como na água o rosto corresponde ao rosto, o coração do homem é o homem. O homem fala do que a boca está cheia. O homem expressa o que está no coração. Havia um desejo no coração dela. E quando é desejo de pecar desenfreado, o homem não consegue esconder. Só se for o Espírito Santo para libertar. Assim como o diabo trabalha em cima desses desejos, Deus que não perde, Deus que não se engana, ele trabalha também em cima dos desejos bons que nascem no meu coração. É uma obra social. Confia no nome de Jesus e vai adiante, porque eu acredito que se for para o crescimento da igreja, Deus vai dar recursos aonde não tem. Aleluia. Os discípulos falaram assim: está em nosso meio, e em nosso meio aqui tem pessoas que têm um pouquinho. Quem é essa pessoa? Eu tenho um pouquinho, você um pouquinho. Você, se confiar na graça de Deus, ele pode multiplicar. Aleluia. Porque isso quem disse foi o nosso Senhor. Ele disse: aqueles que creem em mim, que creem no meu nome, que acreditam de verdade, fariam sinais maiores. Aleluia. Às vezes a gente duvida, porque a gente fala: pô, Jesus operou grandes coisas, mas quem disse foi ele. Quem disse foi ele que não haveria impossibilidade. Esse pouquinho que você tem no coração, esse pouquinho de fé, irmã Nivalda, que não pode deixar ser perdido, porque a fidelidade a Deus, o zelo do homem para com Deus não vem do homem, é do Espírito na vida do homem. Porque em Apocalipse capítulo 3, no versos acredito que 9, Deus diz à igreja, a uma das igrejas: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. O homem não é fiel pela sua muita força, pela presença do Espírito. O homem é fiel enquanto o Espírito Santo é com ele. Ele pode estar se sentindo poderoso, mas se ele não tiver fé no nome de Jesus e o Espírito Santo não for com ele, ele não consegue ser fiel. A igreja estava lá com pouca força, mas estava conseguindo ser percebida aos olhos do Pai, porque mesmo com lutas não negava o nome de Jesus. Aleluia. Jesus disse: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, porque entendeste que a luta advém aos que creem. O apóstolo Paulo disse: todos que querem viver piedosamente no Evangelho, que todos que querem tomar para si as atitudes de Jesus, que querem fazer da sua vida um exemplo de piedade, um exemplo a ser seguido, vão sofrer perseguições. Porque esse mundo é contrário. Quando eu bendigo os que me maldizem, aqueles que não têm o Espírito Santo está de longe olhando, dizendo: besta. Mas é aí que eu tenho que sossegar, porque quando eu sou tido como besta, é um sinal de que sobre mim repousa brasas vivas, porque eu estou tomando as atitudes que Jesus tomou. Jesus não foi esperto aos olhos dos homens. Aleluia. Jesus não foi sábio aos olhos dos homens. É por isso que ele disse: João testificou de mim, mas eu não aceito glória que vem dos homens. Tem um que tem um testemunho maior, tem um que tem um testemunho mais poderoso. São três que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a Palavra, e esses três são um. Jesus era um homem que vivia preocupado não do que saía do homem, mas o que saía da boca de Deus. Jesus acaba de ser batizado e agora é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, mas o nome dele é tão excelente
Que a Bíblia diz que o diabo disse: se és filho de Deus. E o diabo às vezes vem nos provar: tu és servo e serva de Deus, olha o que está passando na tua vida. Ele vem com a sua astúcia para querer atribuir os momentos que estamos passando com a nossa fidelidade, com o nosso chamado, com a nossa eleição. Mas se você conhecer a Bíblia, não vai entrar na sua mente, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, no versículo 28 e 29, que os dons de Deus e a vocação, o chamado, são irrevogáveis. Deus não revoga. Deus permite que o crente passe por lutas. Deus permite que o crente passe por aflições, por tribulações, para que se manifeste na vida dele o poder de Deus, a glória do Evangelho, e todos vejam que Cristo é na vida do homem e Cristo é na tua vida. Aleluia. Olha só como o diabo ele trabalha. Jesus acaba de ser batizado, e como Jesus era um homem que para ele a única opinião que importava era de Deus sobre a vida dele, Deus falou: eu vou mostrar para todos, testificar que eu sou na vida do meu filho. O céu se abre e ouve-se uma voz dizendo: tu és meu filho amado. Deus afirma: tu és. Viva do que Deus disse ao seu respeito. Viva do que Deus disse ao seu respeito. Porque a palavra de Deus é a que não falha, é a que não revoga. E o inimigo tenta ofuscar, porque a palavra não falha, mas ele tenta fazer com que a minha fé falhe. Ele tenta fazer com que a minha confiança em Deus falhe. E a Bíblia diz em Hebreus 11: sem fé agradar a Deus. E Ele quer tirar de mim as minhas faculdades, as minhas possibilidades de agradar a Deus. A única e primeira que eu tenho de agradar a Deus é por meio da fé. Tudo começa por meio da fé. A fé é o fundamento do que não se vê. Se tem algo que você está tentando, está conseguindo, está buscando e ainda não viu, é empecilho, é aí que Deus vai operar. Porque fé é o que não vê, porque o que eu vejo eu não preciso de fé. Verdade. Aí a Bíblia diz que Jesus está no deserto. A primeira coisa que o diabo tenta com Jesus é colocar em xeque a filiação dele. Se a Bíblia diz que nós somos filhos em Cristo, somos filhos. Amém. Porque quem disse foi o Evangelho. E o Evangelho é poder para os que creem. Infelizmente não é poder para todos, porque nem todos creem. Mas os que creem vivem. Os que creem sentem. Os que creem desfrutam, irmã Adriana, desse poder salvífico do Evangelho. Aleluia. Se és filho de Deus, se fosse eu ali, talvez eu perderia a prova. Porque o diabo ia dizer: se é filho de Deus, dá uma barrufada de álcool. Eu ia dizer: ó, vou provar para ele. Mas ao provar para ele, eu estaria provando que eu não era. Sabe por quê? Porque ele disse: se és filho de Deus, barrufa. Eu ia estar obedecendo ele e barrufando. Ele trabalha de maneira sorrateira. Se és filho de Deus, transforma. Se Jesus dissesse assim: eu vou transformar só para provar ele, Jesus não estaria sendo, porque nenhum filho de Deus obedece à voz do diabo. Verdade. Glória a Deus. Nenhum filho de Deus obedece o que não está na palavra. A regra de fé do homem e da mulher é a Bíblia, é a palavra. Quem está firmado na palavra consegue encontrar o alicerce. A Bíblia diz que no princípio o Senhor criou o céu, o Senhor criou a terra, e Ele estabeleceu os dois grandes luminares, e eles estão sustento pela palavra, e a sua vida estará sustenta pela palavra. Acredite na palavra, busque o Deus da palavra, creia no Deus da palavra, e o Deus da palavra vai te sustentar. Louvado seja Deus. Amém, meu Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Deus. O diabo ele sabe as maneiras de trabalhar, porque ele é um ser espiritual. O apóstolo Paulo disse: não lhes ignoramos os ardis, as astúcias, a cilada. Porque a única maneira que o homem tem de vencer o diabo é confiando no nome de Jesus. É por isso que você vai ver, quando Jesus se manifesta em Israel, havia muitas pessoas oprimidas, enfermidades, coisas que não eram para acontecer na vida de Israel. O diabo incitava Davi, um homem segundo o coração de Deus. O diabo entrava no coração de Judas. O tempo todo o diabo ele luta para tentar ofuscar a vida do homem com Deus, a fé do homem em Deus, para que o homem não consiga descobrir o poder que há no nome de Jesus. A Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou. Mas só que leia os versículos anteriores. Sabemos que todo texto tem contexto. E o que é contexto? O contexto
é tudo aquilo que aquele texto que nós lemos está inserido e dá sentido ao texto. Contexto, irmã Nivalda, é todo o enredo que está ao redor do texto e que faz o texto ganhar vida. Por exemplo, se eu falo, subiu na laje e caiu, a primeira pergunta que a senhora vai me fazer é o quê? Quem subiu na laje e caiu? Subiu na laje e caiu é o texto. Mas só que o contexto que vai fazer a senhora entender essa mensagem que eu quero transmitir é o contexto que está ao redor, antes ou depois. Então eu tenho que trazer o contexto para a senhora. Um jovem do bloco 14 foi empinar raia e ele deu 3 passos para trás, subiu na laje e caiu. A senhora vai entender. Sabe aonde esse contexto está inserido? Esse texto está inserido em um contexto de renúncia, em um contexto de humilhação, porque Jesus obteve um nome grande porque primeiro ele desceu, primeiro ele se humilhou, primeiro ele se entregou à vontade de Deus, confiando que Deus tinha um verdadeiro caminho para ele, e ele trouxe o coração de Deus e revelou aos homens. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele era muito convicto do que ele veio fazer na terra. Ele era muito convicto do que ele veio realizar, a ponto que com muita propriedade ele levanta as mãos e disse: Pai, está feito, está consumado, nada do que o Senhor me confiou ficou sem fazer. Era isso que Jesus estava dizendo. Grande Deus. Era isso que Jesus estava falando. Louvado seja Deus. A ponto que Filipenses capítulo 2 versículo 5, a Bíblia diz: tende em vós. É gostoso quando você tem em você os mesmos sentimentos de Cristo. O Espírito Santo está todo o tempo testificando com você: olha, mesmo nessa peleja tu está na direção certa, mesmo com esta labuta o teto pode cair, mas tu está na direção certa, mesmo com doença, mas o teu lugar está no céu. Deus vive. Porque com AIDS o crente entra, mas com ódio não. É isso que a Bíblia está dizendo. Com tuberculose o crente entra, mas com competitividade o crente não entra. E é isso que a Bíblia está dizendo. Tenha em vocês os mesmos sentimentos. Porque o sentimento de Jesus não é pesado. O sentimento de Jesus era tão espontâneo que era um sentimento do Espírito, e ele conseguia fazer com que as pessoas vissem nele um exemplo de piedade. Porventura, quando vier o Cristo, fará sinais maiores do que esse homem? Operará coisas maiores do que esse homem? Tende em vós os mesmos sentimentos em Cristo, porque agora vem a renúncia, agora vem a humilhação, agora vem o confiar em Deus. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele poderia dizer: eu me materializar em corpo mortal, eu ser transformado à imagem de homem. Ele estaria frustrando todo o plano de Deus, porque para salvar a humanidade era preciso que viesse alguém que sentisse o que nós sentimos. A Bíblia diz em Gálatas 4:4: nascido sob a lei, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. E Jesus entendeu que, por mais que, vamos colocar aqui, para ele não fosse tão útil um exemplo, se não fosse, mas para Deus era útil. Ele precisava se materializar, ele precisava se fazer mortal para entender o que eu faço. E a Bíblia diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque em tudo ele foi tentado, em nada concebeu como pecador, e é fiel para socorrer os que também são tentados com as aflições que ele foi. A Bíblia diz: sendo Deus, não julgou com usurpação, antes se esvaziou, ele se esvaziou. Aleluia. Humilhando-se a si mesmo, sendo visto em figura humana. Jesus fez tudo que um presidente não queria fazer. Eu quero ver Bolsonaro limpar o chão aqui. Lula. Eu quero ver Kim Jong-un limpar o chão. Jesus disse que não tem dificuldade, eu sei quem eu sou. E quem sabe quem é, não é humilhado, ele mesmo se humilha. Quem sabe quem é, irmã, não precisa ninguém humilhar ele, ele já veio humilhado. Jesus já nasceu humilhado. Verdade. Jesus não nasceu com glórias humanas, nasceu em uma manjedoura. Olhamos para ele e nada vimos que o desejássemos.
Era como a raiz de uma terra seca, o mais desprezado entre os homens, como de quem os homens escondiam o rosto. A Bíblia diz: mas todavia o Senhor fez cair sobre ele as nossas transgressões. Foi sobre aquele homem desprezado, foi sobre os ombros, sobre as costas, sobre o sangue dele que nós recebemos perdão do nossos pecados. Amém, meu Deus. E ele conseguiu agradar a Deus. Aí a Bíblia diz que ele se desfez. Sabe o que aconteceu? Ele se humilhou, ele se rebaixou, mas na hora de se exaltar, ele não precisou se exaltar, porque quem exalta o homem é Deus. Aleluia. Quem dá honra ao homem é Deus, e é uma honra eterna, irmã Nivalda. É bom o crente esperar em Deus, porque tudo que é de Deus dura. A glória de Nabucodonosor passou. Alexandre o Grande, um dos maiores impérios do mundo antigo, um império que conseguiu tomar muitos países da época: Egito, Grécia, Roma. Acabou esse império. Alexandre o Grande bota uma pedra, senta em um lugar e começa a chorar, e perguntam a ele: por que você está chorando? Você não tem tudo que qualquer homem queria ter? Ele disse: eu já conquistei tudo, não tem mais nada para conquistar. Aí começou a vir um vazio. Sabe o que é? Glória da terra. Foi isso que o diabo ofereceu a Jesus: tudo isso eu te dou, mas Jesus é o Senhor de toda a terra, o Criador. E o que o diabo ofereceu a Jesus, Jesus recusou. Muitos crentes estão aceitando: te dou glória, te dou fama, te dou casa, te dou riqueza, te dou carro. Eles estão se abrindo dizendo: eu quero. Estão perdendo a glória do reino dos céus, a glória dos últimos dias daqueles que confiam, a glória dos santos. Não perca, não venda, não troque, porque a proposta de Acabe foi: dai-me a tua vinha. Para quê? Ele quer transformar em horta. Horta se planta qualquer coisa, mas vinha não, é uva. Há uma especificação de Deus sobre a tua vida. Há um propósito de Deus sobre a tua vida, e não é um propósito a ser desenvolvido de qualquer forma, não é um propósito a ser planejado de qualquer maneira. É por isso que a Bíblia diz que há um tempo. Nós somos uma obra em andamento, nós somos um projeto em andamento feito pelas mãos do grande arquiteto, do Senhor dos céus e da terra. E Acabe disse: eu quero transformar em horta. Nabote morreu, mas não perdeu. É isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Grande Deus. Conservas o que tem, nós já temos, para que ninguém roube a nossa coroa. O objetivo do diabo é tomar a nossa coroa. Sabe por quê, irmã Nivalda? O crente que confessou Jesus com a boca e creu com o coração, ele já sente a alegria de salvação. Ele já sente o fogo ardendo no coração dele, o fogo do Espírito Santo, a presença do Deus Todo-Poderoso. E o diabo quer desanimar o crente, o diabo quer apagar o fogo do coração do crente, para que o crente não entenda que ele tem ao seu favor um nome excelente. Grande Deus. A Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou. Quem exaltou Jesus foi Deus. Jesus só se humilhou, mas é Deus que honra a cabeça do homem. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome. Não foi um nome qualquer, foi o nome que está acima de todo nome. Sabe para quê? Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, Aleluia, Deus. se dobre todo joelho na terra, os homens, Grande e se dobre Deus. todo joelho embaixo da terra, o inferno, diante de Jesus, voluntária ou involuntária, queira ou não queira, confesse ou não confesse, todos vão ter que confessar. A Bíblia diz que quando João, ele tem a visão no livro de Apocalipse, capítulo 5, do anjo bradando em alta voz e dizendo: quem é digno de tomar o livro daquele que se assenta no trono e desatar-lhe os 7 selos? A Bíblia diz que João chorou amargamente, porque ele olhou para o céu e para a terra e não achou ninguém, até que entre os 4 seres viventes, até que no meio do trono estava um como que cordeiro, como que tendo sido morto. E a Bíblia diz que o anjo que voava disse a João: não temas. Grande Deus. Não precisamos temer, porque ele vive. Aleluia. Não precisamos temer, porque Jesus tem todo o poder e ele está do nosso lado. O anjo enxugou as lágrimas de João e disse: não temas. O leão da tribo de Judá, ele venceu e é digno de tomar o livro da mão do que assenta no trono. A Bíblia diz que Grande Deus.
Quando Jesus ele pega o livro, a Bíblia diz que aparece uma comitiva de anjos, ao qual ninguém poderia contar, milhares de milhares e de milhares. E naquele exato momento, a Bíblia diz que todos que habitam no céu, aí se cumpre Filipenses 2, Aleluia, Jesus. 10, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho. Leia em Apocalipse, a Bíblia diz que quando o João vê a imagem do Cordeiro como sendo morto, toda criatura que há no céu, que há na terra e que há embaixo da terra, dá-lhe glória, se prostra, involuntariamente até que seja, mas tem que se prostrar. Porque a palavra de Deus ela é fiel. E sabe o que é que Deus promete para a gente que crê? Tem um nome também excelente, tem um nome honrado. Assim como Jesus venceu e tem um nome que está acima de todo nome, Jesus disse: ao que vencer, darei que se assente no trono comigo, como eu venci, estou assentado no meu trono com meu Pai. É isso que Deus tem para nós, é honra espiritual, é glória eterna, a glória que não passa. Eu vivo nessa pegada de fé. Um homem que veio da onde eu vim, um homem que se despojou de muitas coisas e só confia, só se apoia na fé em Jesus, porque crê que Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia. A Bíblia diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que a sua promessa é de trazer todos os que dormem à existência novamente. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17: ao que vencer, darei uma pedrinha branca, e com essa pedrinha branca gravarei um novo nome, que ninguém sabe, exceto aquele que recebe. E a Bíblia diz ainda mais: ao que vencer, gravarei sobre a sua testa o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o meu novo nome. Você terá o nome de Jesus. Louvado seja Deus, gravado em você como propriedade exclusiva, como povo de particularidade do Espírito. Oh, louvado seja Deus. E essa é a esperança que nos domina. É isso que nos mantém na presença. Não é carro, não é casa, não são promessas, porque 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo nos disse: esperarmos em Deus somente aqui somos os mais miseráveis. A glória de Deus transcende essa criação. A esperança do Evangelho ultrapassa raciocínios, ultrapassa criação de homens. O que os homens sempre tentaram conseguir desde a criação do mundo, Deus dá pela fé. O objetivo da Torre de Babel foi o que? Nimrod, cujo nome significa rebelar-se. Nimrod construiu uma torre e disse: vamos atingir o céu. Mas ele não sabia que poderia atingir pela fé, poderia alcançar pela fé. E hoje, qual é a dimensão que o crente em Jesus vive? A dimensão celestial. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Grande Deus. E temos poder nas regiões celestiais através de Cristo. Ele disse: vamos construir uma torre que alcance o céu. Mas o homem não alcança o céu pelo que vem dele, é pelo que vem de cima para baixo. É a graça. Aleluia. Por meio da fé somos salvos. E ele disse mais: tornemos o nosso nome célebre. Veja como a intenção do homem carnal é tornar o seu nome conhecido. Pregador Paulo Henrique, pastor Paulo Henrique, irmão Paulo Henrique. Por que não diz servo Paulo Henrique? E deixa que Jesus cresça na minha vida. Como o apóstolo João disse: olha, não olhe, como o irmão João Batista disse: não olhe para mim, porque eu já disse que eu sou apenas uma sombra, é Ele que é a imagem real. Eu diminuo a cada dia e Ele que tem que crescer. É o nome de Jesus. Continua confiando, continua esperando, continua acreditando que o nome de Jesus é um nome exaltado. E Jesus está à destra de Deus, e todas as vezes que a Bíblia fala destra, ela está querendo dizer mão de poder, mão de autoridade, é a mão direita. Jesus é o que venceu, é o Cordeiro que foi morto em Manivalda, ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz que ele desceu às regiões mais inferiores, mas subiu também acima dos céus e pode interceder por nós. Amém. A Bíblia diz: em seu nome espera os gentios, todos que confiam e esperam no seu nome obtêm resposta. Amém. É por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. No meio da semana eu orando, e eu senti uma glória tão grande, porque às vezes Deus, às vezes tem palavra que Deus lhe dá, que você fala: meu Deus, uma palavra tão simples. A gente tem uma maneira de querer impressionar, né? E
vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu céu e terra. Vou impactar todo mundo com essa palavra. Mas uma palavra tão simples dessa nos dá uma dimensão de tão grande poder que há no nome de Jesus. Verdade. De tão grande autoridade que o crente, por mais fraco que ele esteja, se ele exercitar a fé naquela hora, o nome de Jesus consegue. Sabe por quê? Eu já invoquei o nome de Jesus sobre a vida da minha esposa enferma, e no exato momento ela foi curada. Eu já invoquei o nome de Jesus sobre a vida da minha mãe no interior da Bahia por telefone, e ela naquele exato momento foi curada. É o nome de Jesus. No nome de Jesus o homem obtém resposta. No nome de Jesus o homem obtém salvação. O homem obtém vida, e vida com abundância. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não se pode murchar. Aleluia. É a promessa da salvação. É a promessa da vida eterna. Para encerrar, sabe o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 2, versículo 25. E essa foi a promessa que ele nos fez. Amém. A vida eterna. Louvado seja Deus. Continue perseverando, que ao final da tua fé obterás a concretização da promessa. Amém, amados irmãos?